Olá, sejam bem-vindos. Clicando nesse botão Macros de Extração, vai abrir uma janela. Como essa é uma apresentação inicial, então eu vou focar principalmente no uso de algumas macros que já vêm pré-configuradas para você poder utilizar ou adaptar com maior facilidade. Uma coisa importante a dizer, em tempos estranhos, como estamos vivendo, é que o nosso sistema não faz nenhum tipo de acesso ilegal, obscuro ou atípico em relação ao que nenhum tipo de plataforma, site ou programa oferece. No caso aqui, o que ele vai fazer basicamente é simplesmente copiar o texto que está sendo exibido aqui no navegador. Isso pode ser feito também usando qualquer outro navegador do mercado. Então não tem nada de atípico nem de diferente em relação ao uso normal de qualquer site ou produto. A grande característica desse módulo é que você vai criar meios para que informações sejam lidas e separadas com maior facilidade. Então aqui, por exemplo, eu venho no botão Abrir, vou utilizar um script que já foi criado previamente para título de exemplo, que é esse extrair contatos do WhatsApp. Como esse é o primeiro script que a gente está executando, eu vou explicar brevemente como é que ele funciona e os demais a gente vai de uma forma mais rápida, tá bom? Vai ter as instruções de uso e aí a macro vai fazer justamente um processo de leitura de dados, de emulação de cliques e depois de varredura nos textos que forem lidos para poder separar os dados dos contatos. Então as funções estão todas aqui. Essas funções podem ser digitadas diretamente nesse painel aqui de macro, quando você estiver criando suas próprias macros, ou então você pode utilizar esses painéis onde todas as funções que estão disponíveis para esse módulo podem ser acessadas e utilizadas, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada nas instruções e as instruções estão me dizendo que eu preciso entrar no endereço do WhatsApp Web. Uma vez que eu entrar, basta eu clicar no botão Executar Macro para ele começar a fazer o trabalho dele. Já entrei aqui na página, clico no botão Executar Macro e ele vai então começar a fazer a leitura do texto que está sendo exibido no WhatsApp. Você vai notar que ele começa a fazer uma rolagem na lista de contatos. Isso serve para os contatos serem exibidos. E ele vai fazer um ciclo de operações automatizadas, lendo o texto que está diretamente sendo exibido no próprio navegador. E aqui, nesse outro painel, fica os dados processados, que é justamente a utilidade que a macro tem em separar as informações e disponibilizar para você de uma forma mais fácil para você poder salvar, exportar e usar da forma como for conveniente para sua necessidade. Então aqui eu interrompi a macro no meio do processamento, tá? Porque aqui é só para a gente fazer uma demonstração mesmo. E aí você vai ver que os números dos contatos estão disponíveis aqui nesse painel de saída, que é o texto auxiliar. A partir daqui você pode selecionar e copiar, você pode simplesmente clicar nesse botão Exibir dados, e aí ele vai abrir os dados que estiverem aqui no bloco de notas. Daqui você pode salvar ou copiar para jogar no Excel, para jogar em outros sistemas que você tenha para fazer o cadastro, e pode inclusive copiar daqui essas informações para utilizar no próprio Zebot. Digamos que você fez uma seleção de dados de contatos, e aí você copia esses números que estão aqui, vem num script que faz envio por plataformas de mensagem, como é o caso desse script aqui, enviador Zap Web, que eu já coloquei como favorito aqui no lado esquerdo. Eu posso dar um duplo clique. E aí, nessa tabela de dados, eu posso colar os números que foram copiados, clicar no botão para executar o script de envio das mensagens, escolher aqui, por exemplo, o serviço do WhatsApp Web, definir aqui minha mensagem e fazer o envio de uma mensagem personalizada para uma lista seleta e segmentada dos meus contatos. Então isso seria um exemplo de uso. Só que esse módulo de extração de dados, ele vai muito além disso que a gente acabou de demonstrar. Por exemplo, eu vou abrir uma outra macro salva que serve para fazer a extração de grupos
do WhatsApp. Então temos aqui essa macro já criada previamente. Reforçando que esse sistema de macro, normalmente ele vai fazer um processo semi-automatizado. Então é sempre bom você ler as instruções para poder a macro funcionar. Se você simplesmente abrir a macro e clicar no botão, dependendo da situação, não vai funcionar. Por exemplo, nessa macro, para fazer a obtenção de contatos, ele vai pegar os contatos que estiverem em um grupo que você participa. Primeiro, eu vou digitar no campo de pesquisa o nome do grupo, de onde eu quero extrair as informações. E isso serve para quê? Porque se você deixar outros dados listados aqui nesse painel esquerdo, quando você executar a macro, o sistema provavelmente vai pegar os contatos que estão aqui também, e aí você vai ter informações erradas, né? Você vai ter dados que estão listados no histórico, mais os dados que estão no grupo. Quando você digita o nome do grupo, fica só a informação dele, então a precisão da extração vai ser suficiente. Eu clico então no grupo, clico no nome do grupo para abrir os detalhes dele, e aí sempre o grupo vai ter um local onde tem o link com o número de participantes. Nesse link onde tem o número de participantes, eu clico, porque aí todos os contatos vão ser disponibilizados numa listagem, e agora sim eu efetuei as instruções que estão definidas aqui na macro e vou clicar no botão executar macro. E aí ele vai fazer um processo semelhante, vai ler os dados que estão no navegador, vai fazer a rolagem de página aqui no navegador para poder listar todos os contatos que estão no grupo, e o script vai fazendo então a separação desses dados para disponibilizá-los posteriormente numa lista aqui embaixo, onde vão ficar somente os contatos. E aí, com grande facilidade, você pode selecionar e copiar, ou pode exibir esses dados para poder usar em outros sistemas. E agora, dando sequência a mais demonstrações desse módulo de extração para vocês perceberem o potencial grande que tem nesse novo utilitário disponível aqui no Zebot, eu vou fazer um procedimento parecido para fazer extração de dados de grupos do Telegram. Então aqui eu vou abrir a macro do Telegram, vou entrar aqui na versão web do serviço de mensagem Telegram. Antes de começar eu vou limpar esses dados que a gente extraiu anteriormente. Essa macro do Telegram, por exemplo, olha só o tamanho da macro. Pouquíssimas linhas e a gente consegue separar dados de grupos que são de nosso interesse. Aqui no Telegram o processo é um pouco diferente, porque ele oferece uma forma de você buscar por grupos e canais. Por exemplo, grupo cursos online. Aí ele vai dar uma listada de vários grupos e canais. Eu simplesmente clico no botão para executar a macro. Ele vai fazer a leitura e disponibilizar esses grupos aqui na saída. Normalmente o Telegram não lista tantos grupos assim, então eu posso fazer variações da minha busca. Por exemplo, curso vendas. Ele já lista outros resultados. Clicando aqui, ele vai adicionar esses grupos encontrados aqui. Vamos agora fazer uma demonstração de obtenção de dados a partir de resultados de busca. Temos aqui um script chamado extrair e-mails de busca no Bing, que também pode ser utilizado para buscas no Google, por exemplo, ou outros buscadores. Deixa eu entrar aqui no Google. Então aqui no Google eu vou fazer uma busca. Por exemplo, coloquei uma busca focada em e-mails do Gmail, no segmento de restaurante. Fazendo essa busca, muitos dados são disponibilizados na própria listagem do engenho. E aí eu vou clicar no botão executar macro para ele fazer a leitura do conteúdo aqui da página e jogar os dados encontrados. Então veja que em uma única página de resultados, ele conseguiu pegar aqui 87 e-mails. Você pode simplesmente ir fazendo a paginação de resultados, tá? Ou pode fazer variações. Se eu botar aqui, ó, comida chinesa, uma variação do segmento de restaurante. Se eu clicar aqui para executar macro, ele vai fazer essa leitura novamente e vai adicionar os dados no campo auxiliar. Já pulou para 167 registros. E assim você vai fazendo um processo de coleta de dados de interesse
de uma forma muito mais prática e rápida do que se você for fazer isso de uma maneira manual. Então veja que a gente saiu de uma automação de extração de dados de plataformas de mensagem, fomos para uma coleta de dados relacionadas com buscadores e para finalizar eu vou mostrar uma coleta de dados do YouTube. Por exemplo, um dia desses a gente quis pegar aqui na empresa os links dos vídeos que estão no nosso canal. E eu simplesmente não encontrei uma forma prática de eu obter esses links aqui no próprio YouTube. Mas aí a gente pegou e criou uma macro aqui para poder facilitar esse processo. Então eu venho aqui na seção onde os vídeos são listados, rolo a página até o final para poder todos os vídeos serem exibidos. E uma vez que ele termina de exibir esses dados, primeiro deixa eu limpar aqui os dados que estão nos campos aqui do módulo de macro. Eu vou abrir o script que extrai links de vídeos do YouTube. Aqui eu estou no canal da empresa Link AWS. Clico no botão executar macro. Nesse caso, ele vai acessar o código-fonte da página que está sendo exibida, vai fazer uma varredura nesse código para poder obter as informações. Quando você executa diretamente o script dessa forma, ele demora um bocado para fazer o processamento de algumas páginas, porque tudo vai sendo visualmente mostrado para você. Mas se você clicar nesse botão aqui, ó, desabilitar mostradores, o processamento fica bem mais rápido, tá? Então isso é uma dica. Para você processar dados de páginas muito grandes, você clica nesse botãozinho aqui e quando ele não está exibindo os dados nos painéis, o processamento dá uma acelerada bem significativa. Quando ele terminar, você volta a exibir. Eu tenho finalmente o que eu queria, que são os links de todos os vídeos do canal no YouTube da minha empresa. Bom, esse é apenas um vídeo de introdução a esse módulo excelente que a gente disponibilizou aqui no ZBot. Ele complementa todas as outras funções que o ZBot já tinha antes. Nesse vídeo, então, a gente fica por aqui e até a próxima.